Olha essa cena aqui. Dia de pagamento. Salário caiu. Aí você abre as contas. E de um lado você vê as dívidas, cartão de crédito, financiamento, empréstimo. Do outro lado, você quer investir. Tesouro Selic, CDB, FII. Você já sabe que precisa disso. E aí vem a pergunta que paralisa todo mundo. Pago tudo primeiro e depois invisto? Ou invisto agora e pago só o mínimo? Resultado dessa dúvida? Você não faz nenhum dos dois. A dívida cresce. O patrimônio não sai do zero. E o mês que vem, você está no mesmo lugar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa agora. Essa não é uma escolha de um ou outro. Existe um método para fazer os dois ao mesmo tempo. E a ordem certa muda absolutamente tudo. O mapa da inadimplência da Serasa registrou em 2025 quase 80 milhões de brasileiros com dívidas em atraso. Quase metade da população adulta do país. Ao mesmo tempo, a Anbima mostra que apenas 37% da população investe qualquer coisa. Ou seja, a maioria está pagando dívidas sem investir. E vai continuar assim para sempre. Se não aprender o método certo. Aqui é o CLT Rico, o canal que prova, semana após semana, que trabalhador de carteira assinada também constrói patrimônio de verdade. No vídeo 5, eu te dei o mapa completo de onde investir por faixa salarial. Sabe o que aconteceu nos comentários? Dezenas de pessoas mandando a mesma mensagem. Eu quero investir, mas tenho dívida. O que eu faço primeiro? Esse vídeo é a resposta definitiva para essa pergunta. Nos próximos 14 minutos, você vai 1. Entender por que pagar toda a dívida antes de investir é um erro que custa anos de patrimônio. 2. Receber o método de 3 etapas para atacar dívida e investir ao mesmo tempo. 3. Ver a matemática real, quando a dívida é mais cara do que o investimento rende e quando não é. 4. Ver 4 pessoas reais. Uma esperou quitar tudo e perdeu anos de juros compostos. 3 usaram o método e chegaram lá muito antes. Fica até o final. Esse vídeo vai mudar a forma como você lida com dívida e investimento a partir de hoje. Antes do método, você precisa entender o erro que mantém milhões de brasileiros presos no ciclo de dívida para sempre. O erro tem nome. Depois que quitar o cartão, eu começo a investir. Parece racional, parece responsável, parece a coisa certa a fazer. Mas esconde 3 armadilhas que destroem patrimônio em silêncio. Armadilha 1. A dívida nunca acaba de verdade. Você quita o cartão, respira aliviado, e em 6 meses tem nova dívida. O ciclo se repete. Armadilha 2. O tempo perdido sem investir nunca volta. Os juros compostos são implacáveis. Cada mês sem investir é um mês de crescimento perdido para sempre. Armadilha 3. Sem nenhuma reserva investida, qualquer imprevisto vira nova dívida. Geladeira quebrou? Cartão. Carro precisou de reparo? Cartão. Você fica preso no ciclo infinito. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre dívida. Nem toda dívida é igual. E tratar todas como emergência é um erro matemático grave. Olha os números reais. Cartão de crédito, 400 a 500% ao ano. Isso é emergência absoluta. Precisa ser eliminado com urgência máxima. Financiamento de carro, 18 a 24% ao ano. Zona de atenção. Precisa de estratégia. Financiamento imobiliário, 9 a 12% ao ano. Pode conviver tranquilamente com o investimento. A regra é simples. Se os juros da dívida for maior do que o retorno do seu investimento, prioriza quitar. Se for menor, você pode, e deve, dividir o esforço. Com base nisso, existem 3 tipos de dívida, e cada um tem uma estratégia diferente. Dívida vermelha. Juros acima de 20% ao ano. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal caro. É emergência. Você ataca com prioridade máxima. Dívida amarela. Juros de 10 a 20% ao ano. Financiamento de carro, crédito consignado acima de 15%. Zona de atenção. Você divide o esforço entre quitar e investir. Dívida verde. Juros abaixo de 10% ao ano. Financiamento imobiliário, consignado bem negociado. Você paga a parcela normal e investe todo o resto. Não amortiza antecipadamente. Lição crítica, grava essa aqui. A questão não é dívida ou investimento. A questão é qual dívida, qual juros e qual investimento.
Quem trata toda dívida como emergência perde anos de juros compostos sem necessidade. Agora o método. 3 etapas. Funciona para qualquer faixa salarial, qualquer nível de dívida. Não é teoria. É a matemática dos juros trabalhando a seu favor. Etapa 1. Diagnóstico completo. Antes de qualquer decisão de onde alocar seu dinheiro, você precisa saber exatamente o que deve. Pega um papel, ou abre uma planilha, e lista todas as dívidas, para cada uma. Valor total, juros mensal, juros anual, prazo restante. Depois classifica cada uma, vermelha, amarela ou verde. Soma o total que você compromete por mês, só com dívidas. E antes de começar a pagar qualquer coisa, acesse o Serasa Limpa Nome e verifique o feirão Limpa Nome da Serasa, disponível ao longo do ano com descontos de até 97% em mais de 40 credores parceiros. Dívidas antigas com bancos e financeiras costumam ter negociação expressiva. A Camila, que vou te mostrar daqui a pouco, renegociou R$6.000 para R$4.200 antes de começar a pagar. Economizou R$1.800 e reduziu o prazo em 3 meses. Regra do diagnóstico. Você não pode tomar decisão de alocação sem saber exatamente o que deve e a quanto por cento ao ano. Etapa 2. Alocação pelo tipo de dívida. Aqui é onde o método entra de verdade. A alocação é diferente para cada tipo. Se você tem dívida vermelha, 90% do que sobra do seu salário vai para eliminar a dívida vermelha. Você ataca pelo método avalanche. Começa pela dívida de maior juros primeiro. Os outros 10% vão para o Tesouro Selic. Reserva mínima de proteção. Por que não 100% na dívida? Porque sem esse colchão mínimo, o próximo imprevisto vira novo cartão. E você desfaz em um dia tudo o que construiu em meses. Se você tem apenas dívida amarela, 60% da sobra vai para amortização extra da dívida amarela. 40% vai para investimento conforme o mapa da sua faixa salarial, que eu mostrei no vídeo 5. Por que dividir? Porque os juros da dívida amarela e o retorno do investimento estão próximos matematicamente. Dividir é equivalente em números, mas superior em comportamento. Você constrói o hábito de investir enquanto liquida a dívida. Se você tem apenas dívida verde, a parcela mensal do financiamento já está nos seus gastos fixos. Não mude nada nela. 100% da sua sobra mensal vai para o mapa de investimentos da sua faixa. Não amortize antecipadamente. O investimento rende mais do que o financiamento custa. Cada real amortizado antecipadamente numa dívida verde é um real que deixou de render a diferença entre os dois juros. Regra de ouro. Nunca amortize antecipadamente uma dívida cujos juros é menor do que o seu investimento rende. Você estaria literalmente destruindo o patrimônio. Etapa 3. A bola de neve invertida. Conforme as dívidas vermelhas vão sendo eliminadas, o dinheiro que pagava os juros vai inteiro para investimento. A cada dívida quitada, o percentual de investimento sobe. Em 12 a 18 meses, dívidas vermelhas zeradas. Investimento em velocidade máxima. Isso é a bola de neve invertida. A dívida encolhe, enquanto o investimento explode ao mesmo tempo. Exemplo real. Salário líquido de R$3.500. Sobra após gastos fixos, R$700. Hoje, R$630 para dívida vermelha, R$70 para Tesouro Selic. Em 8 meses, dívida vermelha zerada. Mês 9 em diante, R$700 inteiros para o mapa da faixa 2. Quem esperou quitar tudo, chegou no mês 9 sem colchão e sem hábito de investir. Quem usou o método chegou no mês 9 com R$560 já investidos, com colchão formado e com o hábito consolidado de 8 meses. Resumo dos 3 tipos. Dívida vermelha, acima de 20% ao ano. 90% quitação, 10% Tesouro Selic. Dívida amarela, 10 a 20% ao ano. 60% quitação, 40% investimento. Dívida verde, abaixo de 10% ao ano, parcela normal nos gastos fixos, 100% da sobra vai para investimento. Essa tabela está fixada nos comentários. Você acabou de receber o método. Mas método no papel não resolve nada se você não ver o que acontece na prática com quem usa e com quem ignora. Vou te mostrar agora 4 pessoas reais. Uma esperou quitar tudo. Atrasou o patrimônio em anos. 3 usaram o método.
uma para cada tipo de dívida. Os resultados vão te motivar a começar, ou continuar, hoje. Deixa eu te contar. Rodrigo, 34 anos. Operador de logística. R$ 3.200 por mês. Situação: R$ 22.000 em dívidas. R$ 8.000 no cartão de crédito. R$ 14.000 no financiamento do carro. Decisão do Rodrigo. Vou quitar tudo antes de investir. Não quero começar com dívida pendurada. Parece responsável, certo? Estratégia: 100% do esforço nas dívidas. 0 investimento. 0 reserva. Resultado: levou 4 anos e 2 meses para quitar tudo. Pagou o mínimo do carro enquanto atacava o cartão. Só começou a investir aos 38 anos. Custo real dessa decisão: com apenas R$ 300 por mês investidos a 11% ao ano durante esses 4 anos e 2 meses, teria acumulado quase R$ 19.000. Sem abrir mão de 1 centavo da quitação das dívidas. Mas tem mais. Chegou aos 38 anos sem nenhuma reserva de emergência. Em menos de 6 meses, um imprevisto gerou nova dívida. Recomeçou do zero. Rodrigo não é burro, não é irresponsável. Tomou a decisão que pareceu certa sem ter o método, e pagou caro por isso. Camila, 27 anos. Assistente administrativa, R$ 2.600 por mês. Dívida vermelha. Situação: R$ 6.000 no cartão de crédito a 420% ao ano. Antes de pagar qualquer coisa, acessou o Serasa Limpa Nome. Renegociou de R$ 6.000 para R$ 4.200. Método: 90% da sobra. R$ 450 para o cartão. 10%, R$ 50 no Tesouro Selic. Quitou o cartão em 7 meses após a renegociação. Mês 8 em diante. R$ 500 inteiros para o mapa da faixa 1. No 4º mês, a geladeira quebrou. Precisava de R$ 300 de reparo. Os R$ 350 que ela tinha acumulado no Tesouro Selic cobriram o conserto inteiro. Sem abrir novo cartão. Sem desfazer o progresso. Hoje, 3 anos depois, 0 dívida vermelha. Patrimônio de R$ 18.000. Com salário de R$ 2.600. Ela diz assim: os R$ 50 que eu investia enquanto pagava o cartão me salvaram de entrar em dívida de novo. Foi o hábito mais importante que criei. Fernando, 39 anos. Técnico de manutenção. R$ 4.800 por mês. Dívida amarela. Situação: financiamento de carro com R$ 28.000 restantes a 19% ao ano. Método: 60% da sobra, R$ 480. Amortizando o carro todo mês. 40%, R$ 320. No mapa da faixa 2. Resultado: quitou o carro em 3 anos e 4 meses antecipando parcelas mensalmente. Ao quitar, os R$ 800 inteiros passaram para o mapa da faixa 2. Em 2022, os FIIs caíram. Fernando ficou tentado a liquidar os investimentos para amortizar mais rápido o carro. Não liquidou. Manteve os aportes. Recuperação completa em 2023. Hoje, 5 anos depois, carro quitado. Patrimônio: R$ 67.000. Ele diz assim: se eu tivesse parado de investir para atacar o carro mais rápido, teria os mesmos R$ 67.000? Não, teria talvez 20.000. O método é matematicamente superior. Mariana, 44 anos. Analista de RH. R$ 6.500 por mês. Dívida verde. Situação: financiamento imobiliário com R$ 180.000 restantes a 8,5% ao ano. A parcela mensal já estava nos gastos fixos dela. Decisão com o método: não amortizar o imóvel antecipadamente. Parcela seguindo normalmente nos fixos. Toda a sobra mensal, R$ 700, inteira para o mapa da faixa 3. Família inteira pressionando. Paga a casa logo, dívida é coisa ruim. Resposta da Mariana: meu investimento rende 12% ao ano. Meu financiamento custa 8,5% ao ano. Amortizar antecipadamente seria destruir 3,5% ao ano de patrimônio. Hoje, 6 anos depois, financiamento seguindo normalmente. Patrimônio investido: R$ 134.000. Se tivesse amortizado tudo antecipadamente cedendo à pressão da família, patrimônio investido hoje seria menos de R$ 30.000. Ela diz assim: dívida verde com imóvel não é problema, é alavancagem.
O método me ensinou a diferença entre dívida boa e dívida ruim. 4 pessoas, 3 tipos de dívida. Resultados completamente diferentes. Rodrigo ignorou o método. 0 patrimônio aos 38 anos. Recomeçou do zero. Camila. Dívida vermelha. Método certo. R$18.000 em 3 anos com salário de R$2.600. Fernando. Dívida amarela. Método certo. R$67.000 em 5 anos. Mariana. Dívida verde. Método certo. R$134.000 em 6 anos. O tipo da dívida define a estratégia. O método define o resultado. Agora o protocolo de decisão. 3 perguntas. Na ordem. Antes de qualquer decisão entre dívida e investimento. Pergunta 1. Qual é o juros anual da minha dívida? Acima de 20% ao ano. Dívida vermelha. Alocação. 90% quitação. 10% Tesouro Selic. Entre 10% e 20% ao ano. Dívida amarela. Alocação. 60% quitação. 40% investimento. Abaixo de 10% ao ano. Dívida verde. Parcela nos fixos, 100% da sobra para investimento. Por que essa pergunta vem primeiro? Porque sem saber os juros, você não sabe se está destruindo ou construindo patrimônio com cada real que aloca. Pergunta 2. Tenho pelo menos um mês de despesas como colchão no Tesouro Selic? Se não, o percentual de investimento do método vai inteiramente para o Tesouro Selic até completar um mês de despesas. Depois volta ao método normal. Se sim, aplica o método diretamente conforme o tipo da dívida. Por que essa pergunta vem segundo? A Camila provou na prática. Os R$350 que ela tinha no Tesouro Selic cobriram a geladeira quebrada no mês 4, sem novo cartão, sem desfazer o progresso. Pergunta 3. Já tentei renegociar minha dívida? Dívidas com bancos e financeiras têm desconto de 30% a 70% via Serasa Limpa Nome e Feirão Limpa Nome da Serasa. Antes de alocar qualquer recurso extra para pagar, verifique se é possível reduzir o saldo primeiro. A Camila renegociou R$6.000 para R$4.200 antes de começar a pagar. Economizou R$1.800 e reduziu o prazo em 3 meses. Antes de pagar um centavo a mais, negocie. Vamos fazer juntos. Com os seus números na cabeça. Meu cenário. Salário de R$3.500. Sobra R$600 por mês após gastos fixos. Tenho R$5.000 no cartão a 400% ao ano. Pergunta 1. Acima de 20% ao ano. Dívida vermelha. Alocação. R$540 para o cartão, R$60 no Tesouro Selic. Pergunta 2. Não tenho colchão ainda. Os R$60 de investimento vão inteiros para o Tesouro Selic, até completar um mês de despesas, cerca de R$2.500. Uns 3 meses de acumulação. Depois volta ao método normal. Pergunta 3. Antes do primeiro pagamento, acesso o Serasa Limpa Nome. Se renegociar de R$5.000 para R$3.000, o que é comum em dívidas antigas, reduz o prazo em 4 meses. Resultado, em 6 a 8 meses, cartão zerado. Colchão de proteção formado. Hábito de investimento consolidado. Mês 9, R$600 inteiros para o mapa da faixa 2 do vídeo 5. Dívida vermelha de R$3.000, eliminada em 5 a 6 meses com o método. De R$8.000, em 12 a 14 meses. De R$15.000, em 20 a 24 meses. E em paralelo, durante toda a quitação, colchão sendo formado, hábito sendo construído, patrimônio começando a crescer. Ninguém precisa esperar estar 100% livre de dívidas para começar a construir patrimônio. A ordem certa e o método certo fazem os dois andarem juntos. Curte esse vídeo agora, se esse método resolveu de uma vez a dúvida que te impedia de investir por causa da dívida. Agora, eu quero saber, você está em qual situação hoje? Deixa nos comentários. Dívida vermelha. Se você tem cartão, cheque especial ou empréstimo caro. Dívida amarela. Se você tem financiamento de carro ou crédito médio. Dívida verde. Se você tem financiamento imobiliário ou consignado barato. Sem dívida, se você quer aplicar o mapa de investimentos direto. Bora ver qual situação domina o canal. E comenta aqui que eu respondo com a estratégia específica para o seu caso. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana educação financeira real, que transforma trabalhador de carteira assinada em construtor de patrimônio. Eu sou o CLT Rico.
E a gente se vê no próximo vídeo.